Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, o capítulo de hoje é o capítulo 10. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 46 ao 52. Está escrito assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amados, aqui eu acho bem interessante essa passagem aqui, principalmente quando nós analisamos os capítulos anteriores e posteriores aqui do Evangelho de Marcos, vendo o que estava acontecendo, né, nos dias anteriores, nos dias posteriores, o que vinha acontecendo ao redor de Jesus e essa passagem específica da cura desse cego. Eu acho interessante porque um pouco antes, Tiago e João têm um pedido para Jesus, né? Eles pedem, olha, nós queremos te pedir algo e a gente quer que você faça o que nós vamos te pedir. Jesus pergunta, o que vocês querem que eu faça? E aí eles dizem assim, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Pedido dos discípulos Tiago e João. Logo depois, nós vamos ver os questionamentos dos fariseus e eles questionando Jesus com que autoridade que Jesus estava fazendo todas as coisas que ele estava fazendo. Eles perguntam com que autoridade que você faz tudo isso? E aí Jesus responde para eles, isso está no capítulo 11, que é o capítulo de amanhã, e Jesus vai dizer assim, olha, eu não vou dizer com que autoridade que eu estou fazendo essas coisas. É interessante, amados, porque um pedido dos discípulos não foi respondido. Uma pergunta, um questionamento, um pedido dos fariseus não foi respondido. Mas um pedido desse homem, quando Jesus o perguntou, o que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver. Foi respondido na hora. E aquele homem passou a ver. Amados, Jesus nos ensina, e nós veremos isso quando estudarmos o Evangelho de João, que tudo que nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos. Tudo, tudo. Muitas vezes nós não temos nossos pedidos e nossas orações respondidas, porque estamos pedindo ou com o coração igual dos discípulos, Tiago e João, ou então igual o dos fariseus, ou seja, um coração egoísta, orgulhoso, ganancioso, outro coração querendo contender, querendo expor a Jesus, mas a resposta de um coração contrito, de um coração humilde, de um coração aflito, sempre tem resposta de Jesus. Sempre tem o sim de Jesus. Foi isso que aconteceu aqui com esse homem, com esse cego. Amados, que eu e você, nós possamos aprender a conduzir a nossa vida de oração. Sabe, que eu e você, nós possamos aprender a alimentar a nossa fé corretamente. Não tentando usar a nossa fé para o benefício próprio, e nem usar a nossa fé para parecermos que somos melhores do que os outros.
que nós possamos depositar a nossa fé simplesmente na suficiência de Cristo Jesus para que se revele o coração dele nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu aqui com esse cego. O coração de Jesus foi revelado, um coração que cura, um coração misericordioso, compassivo, que ama curar, que ama restaurar, que ama libertar. Esse é Jesus. Por isso que o clamor daquele homem foi respondido na hora. Mestre, eu quero ver. Ele teve os seus olhos abertos na hora. Por quê? Porque o clamor dele estava em concordância com o coração de Jesus. Mas o pedido, o clamor de Tiago e de João receberam um não. Não. Isso daí não cabe a mim dar a quem vai sentar à direita, à esquerda. Isso é quem o Pai determinou. Eles receberam um não. A mesma coisa os fariseus, quando nós lermos amanhã no capítulo 11, eles vão questionar com que autoridade que você faz essas coisas, Jesus. E Jesus responde a eles, Jesus faz uma outra pergunta, e porque eles não souberam responder a pergunta de Jesus, Jesus olha para eles, eu também não vou responder vocês. Com que autoridade que eu faço essas coisas? Também não vou responder vocês. Ou seja, pessoas que não tiveram os seus pedidos respondidos, porque estavam em desacordo com o coração de Deus, estavam em desacordo com a verdade de Deus, com a vontade de Deus. Mas esse cego fez um pedido que estava de acordo com a vontade, com o coração de Deus. O pedido dele revelaria o coração de Deus. O pedido de Tiago e João não revelaria o coração de Deus. O pedido daqueles fariseus não revelaria o coração de Deus. Mas o pedido daquele cego revelou o coração misericordioso, compassivo, amoroso, cheio de misericórdia de Deus. Amados, que nós possamos alinhar a nossa vida de oração, os nossos pedidos, as nossas petições com o coração de Deus. Se os nossos pedidos revelam o coração de Deus, nós temos o sim e o amém. Já temos o sim. Não precisamos nos preocupar. Já recebemos o sim de Deus. Agora, se os nossos pedidos, se os nossos clamores não revelam o coração de Deus, pelo contrário, revelam o egoísmo, a ganância, o orgulho que está no nosso coração, aí nós não vamos receber. Aí nós teremos um não. Aí nós receberemos o não do Senhor. Que eu e você, nós possamos estudar a palavra com o desejo de conhecer o coração de Deus, para que as nossas orações estejam alinhadas com o coração de Deus, para que as respostas das nossas orações revelem o coração de Deus nas nossas vidas. Amados, que eu e você nós possamos entender isso. Assim como está escrito em João, se eu permanecer em vocês, Jesus disse, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será concedido. Ou seja, é estarmos em Cristo e as suas palavras estarem em nós o tempo inteiro, ou seja, as nossas orações, as nossas petições estarão em concordância com o coração de Deus. Aí nós vamos pedir e vamos receber. Vamos pedir, vamos perguntar a Deus, vamos pedir a Deus e teremos o sim de Deus, assim como esse cego teve. Quando Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver. Ele queria o quê? Ver. E quando os seus olhos se abriram, o que aconteceu? Ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ou seja, a oração dele foi respondida, revelando o coração misericordioso, amoroso e restaurador de Deus. E por causa disso, aquele homem não conseguiu permanecer onde ele estava, ele continuou seguindo Jesus. Amados, esse é o intuito de nós termos as nossas orações respondidas. Qual que é o intuito? Ser revelado o coração de Deus e nós continuarmos firmes, fortalecidos, seguindo a Jesus. Muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Tiago fala isso em sua carta.
Muitas vezes pedimos, mas pedimos com a nossa própria concupiscência, ganância, orgulho, egoísmo, e por isso não recebemos o sim de Deus. Assim como aconteceu tanto com Tiago, com João, quanto com os fariseus, aqueles líderes religiosos. Não receberam resposta de Jesus. Por quê? Porque a intenção, porque o pedido deles não estava de acordo com a vontade de Deus, não estava de acordo com a verdade de Deus. Amados, que eu e vocês, nós possamos cada vez mais termos o nosso coração alinhado com a verdade de Deus, com a vontade de Deus. Que nós possamos fazer as nossas orações para que se revele o coração de Deus. Não simplesmente as nossas vontades sejam satisfeitas e pronto, acabou. Mas para que os nossos pedidos, as nossas orações revelem o coração amoroso, gracioso, misericordioso, perdoador, curador, restaurador, libertador de Deus. Quando nós orarmos por outras pessoas, que nós não oremos para que a nossa vontade seja estabelecida na vida das pessoas. Que nós possamos orar para que se revele o coração de Deus na vida dessas pessoas. Quando nós começarmos a orar por aqueles que nós amamos e queremos que eles sejam salvos, ou então aqueles que já são salvos, mas estão num caminho tortuoso, e nós começamos a orar, que nós não oremos pelos outros com um intuito egoísta para dizer assim, viu, eu orei, a minha oração foi respondida. Não, mas que nós possamos orar pelas pessoas para que se revele o coração de Deus, o coração misericordioso, que ama, que perdoa, que cura, que liberta, que restaura. Esse é o coração de Deus. O Senhor deseja revelar tudo isso nas nossas vidas e na vida dos nossos amados, e que nós possamos alinhar os nossos pedidos e as nossas orações com o coração de Deus, para que se revele mesmo o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a compaixão do Senhor sobre nós e sobre a vida daqueles por quem oramos. Amados, que eu e você, nós possamos deixar o nosso coração sempre inundado com o amor, com a graça, com a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Sabe, que nós não comecemos a pedir a Deus coisas que são apenas para o nosso próprio, para satisfazer a nossa própria vontade, sabe, para elevar o nosso ego. Que nós não sejamos insensatos de fazer isso, que nós não sejamos tolos de fazer isso. Pelo contrário, que nós alinhemos os nossos pedidos com o coração de Deus. E quando fazemos isso, amados, é a certeza, já temos o sim e o amém. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, temos o sim e o amém de Deus. E esse relato aqui desse cego nos deixa muito claro isso, porque no mesmo capítulo, no capítulo 10, nós vemos um pedido de Tiago e João, um pedido tolo, insensato. Recebeu uma resposta negativa. Quando nós vemos no capítulo 11 um pedido, um questionamento dos mestres da lei, dos fariseus, nós vemos um questionamento com uma intenção maldosa. Não recebeu resposta de Jesus, eles ficaram sem resposta. Mas diante de um clamor, de um pedido que revela um coração aflito, contrito, para que se manifeste o poder, a graça, o amor de Deus, a resposta foi imediata. Jesus só olhou para ele e disse: vá, a sua fé o curou. E ele recuperou a visão e então seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, quando ele recebeu a resposta da sua oração, ele não pôde permanecer onde ele estava. Ele precisou seguir Jesus pelo caminho. Amados, que eu e você nós possamos viver assim. Que essa seja a motivação do nosso coração. Termos as nossas orações respondidas porque são orações que revelam o coração de Deus. E quando tivermos as nossas orações respondidas, que isso seja uma motivação para que nós continuemos seguindo e prosseguindo em conhecer a Cristo Jesus, seguindo e prosseguindo no caminho que é Cristo Jesus. Que o nosso coração seja esse coração que revela, que deseja que as nossas orações, os nossos pedidos revelem a vontade e o coração de Deus.
tanto nas nossas vidas, quanto na vida dos nossos amados, daqueles que nós oramos. Não é porque simplesmente, é porque eu orei, então aquela pessoa foi curada. Não, é porque a nossa oração estava em concordância com o coração de Deus, que é um coração de cura, de misericórdia, de amor, de graça. E então se revelou, se manifestou a cura, a restauração, a libertação na vida daquela pessoa. Que o nosso coração esteja sempre assim, alinhado com o coração de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, obrigada porque quanto mais meditamos na tua palavra, quanto mais o conhecemos, mais vemos o quanto o Senhor é misericordioso, amoroso, gracioso. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós nos posicionemos com um coração completamente rendido, humilde, sempre alinhado com o seu coração. Ah, Pai, que nós não façamos pedidos e orações egoístas, gananciosas, com intenções más. Não, que nós abandonemos esse tipo de oração e possamos alinhar as nossas orações com o seu coração, Pai, para que os nossos pedidos revelem o seu coração, revelem a sua vontade, revelem a sua verdade, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, o seu favor. Ah, Pai, nos ajuda a vivermos assim, nos ajuda a mantermos um coração sempre humilde, um coração sempre rendido. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nós queremos viver uma vida que glorifique o Senhor. Queremos que as nossas orações glorifiquem o Senhor. Que as respostas das nossas orações sejam para a sua glória, para que o Senhor seja glorificado. Ah, Pai, nos ajuda a vivermos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.